Olá, tudo bom? Vamos aqui dar continuidade nesse papo entre nós que traz um pouco de psicanálise dia a dia, um pouco sobre comportamento humano, sobre a vida, né? E aí, nesse dia, eu quero falar sobre uma coisa que já me perguntaram algumas vezes, inclusive pacientes, né? Jetro, como é que você fica depois de um dia que você atendeu várias pessoas? Tem dia que eu atendo 6, 7 pessoas. Como é que você fica durante o dia? Então, hoje é sexta-feira, né? Sexta-feira, dia 18 de julho, são 5 e quase 5:30 da tarde e já encerrei o meu expediente hoje, né? Então já fiz os meus atendimentos da semana e agora eu estou aqui disponível para mim, para vocês, para fazer essa troca, esse bate-papo. Então, como é que o analista se sente? Eu vou falar por mim, não por todos, né? Que eu não tenho essa autorização, né? Mas eu falo por mim. Como é que eu fico após um dia de atendimento, uma semana de atendimento, né? Então, antes de chegar nisso, acho que é importante a gente saber que numa análise, né? Eu já disse, acho que no programa anterior, que o material da análise é a fala do paciente, do analisando. Então, o cara vem e a gente, na entrevista preliminar, né, já pede para que ele fale tudo que vê à mente dele. Cara. Fala tudo, tudo é importante. Não tem nada numa análise que não seja importante. Fale tudo, porque compete a nós, né, o analista, a fazer essa leitura, né, a fazer essa escuta refinada daquilo que está sendo falado, daquilo que está sendo trazido por essa pessoa. Né? E aí, essa pessoa, nessa liberdade, né, sem julgamento, sem nenhum tipo de autoridade sobre a pessoa, né, de conselhos e tal, nenhuma forma onde a pessoa se sinta constrangida a poder falar, muito pelo contrário, uma análise ela tem que ter essa liberdade, onde a pessoa possa se abrir, né? Que ela tenha liberdade, de fato, para poder trazer aquilo que machuca, né? Que afeta. E aí, essa relação entre ambos, né? Se ela tem essa empatia, essa sinergia, essa liberdade, esse carinho, esse respeito, esse cuidado, essa relação ela flui bem, a gente pode dizer que está havendo ali uma transferência. Né? Então, houve uma transferência por parte do analisando em relação à pessoa do analista. Né? Então, é ele vendo o analista alguém que ele possa confiar. Né? Alguém onde ele pode falar sem medo de ser feliz. E aí, nessa relação, né, transferencial, de confiança, de empatia, né, se fala de tudo, vem de tudo. Não é vende de vender, né? Vem do verbo vir, vem de tudo, surge tudo na boca dessa pessoa, na mente dessa pessoa, e que ele vai falar, nem tudo ele fala, né? E às vezes ele fala até demais, não necessariamente o que deveria falar, mas fala coisas para tentar amenizar aquilo que ele gostaria de ter falado, mas não fala. Isso também acontece na análise. O Freud tinha uma técnica do divã que ele ficava. Ele não ficava na presença da pessoa. A pessoa deitava no divã e ele sentava para trás. Então, isso fazia com que a pessoa ia falando, e de repente entrava na própria onda ali do inconsciente e saía falando coisas que ajudaria ela no desenrolar da sua própria existência. Né? Porque o material que a gente utiliza é a fala, né? É a palavra, porque o inconsciente ele se manifesta por meio da palavra, né? Por meio da fala.
e por meio dos seus comportamentos, por meio do sonho, por meio de sintomas, né? São vários sintomas. Então, na medida que você fala, a gente vai também te compreendendo um pouco mais, né? Te conhecendo um pouco mais, vendo as palavras que se repete, as histórias que se repete, o comportamento que se repete. Pô, eu sempre tenho problema quando eu vou trabalhar e aí o meu chefe me persegue. Toda empresa que eu entro, meu chefe me persegue. Ou, pô, todo lugar que eu vou, sempre tem alguém que, cara, não gosta de mim. Eu já saquei isso. A pessoa não gosta de mim. Por quê? Não sei, cara. Eu já percebi isso ali e tal. Então são essas falas, né, essas conversas, esses diálogos, né, numa análise que vão dar o tom do projeto ali, do processo, da jornada analítica, certo? Então antes de chegar, né, nessa coisa do como é que eu me sinto, né, para no final de uma semana de análise, no final de um dia de várias análises e tal, é importante saber o que acontece numa análise, né? Então, a análise, a pessoa que chega, ela chega quebrada. Ninguém vem para análise porque ganhou na Mega Sena, porque tá bem pra caramba, acordou feliz. Acordou feliz, fala, hoje eu vou procurar o Getro, eu vou para análise. Eu tô tão feliz, tô muito feliz, vou fazer análise. Porque para, né, tentar dar uma balançada nessa estrutura, porque eu tô muito feliz, não é possível. A propósito, né, quem estiver muito feliz, procura uma análise, porque pode ser que isso não seja real. E aí, né, o que acontece? A gente escuta muita coisa, muita história. Escuta pessoas que dizem o seguinte, né? Pô, eu nunca falei isso pra ninguém. Isso que eu tô te falando, cara, pô, eu tenho 40 anos. Eu nunca falei isso pra ninguém. Ou coisas do tipo, eu nunca falei isso pro meu marido. E tô te falando isso. Não é nada obsceno, né? Mas é assim algo que traumatizou, né? Que afetou essa pessoa e que ela podia ter conversado com o marido, com a esposa, mas nunca falou, né? E aí, numa análise, a pessoa consegue fazer isso, porque a gente acaba permitindo que isso aconteça. Não tem julgamento, não tem cobrança. Né? Tem, pô, mas por quê? Como é que você fez isso? Por que você fez isso? Por que você não fez diferente? Por que você não pensou desse jeito? Por que você não pensou do outro? Por que você não fez assim ao invés de ter feito isso? Aqui, pelo menos aqui comigo, né, que é o que eu posso dizer, e acredito que com a grande maioria dos analistas é assim que funciona. As pessoas se sentem, eu estou falando de analista, de psicanalista, as pessoas se sentem à vontade para falar o que quiser, para contar a sua história, por mais absurda que ela possa acreditar que seja. Não tem problema nenhum. Tem gente que fala de sonho e fala, nossa, estou até com vergonha de falar do meu sonho, porque ele não tem sentido nenhum. E qual é o sonho que tem sentido? Nenhum, né? O sonho não é para ter sentido. O sentido a gente encontra ele depois que você fala, pô, vamos tentar dar uma organizada nisso tudo aí, sei lá. Não dá para organizar o sonho, mas dá para extrair do sonho algo que possa fazer você dar um sentido para aquilo. Porque o sonho também é um material que vem do inconsciente, junto com aquilo que você viveu no dia anterior, né, junto com aquele trauma que está lá, aquela coisa que está lá recalcada no seu inconsciente, na sua memória e tal. E que aí sempre vão acontecer situações que te provoca a mexer com isso, a lidar com isso, né? Então essas pessoas vêm para análise machucada, vêm afetada, vêm magoada, elas vêm para análise sentindo uma tristeza profunda, sentindo raiva, tendo muita agressividade, né, que às vezes tem que disfarçar com muito sorriso, com muita caras e bocas, né? E vários pacientes, eu às vezes eu perco o paciente, mas não perco a fala. E aí eu digo para as pessoas, né?
Mas você está rindo disso, isso aí está indo contra você. Ah, é melhor rir do que chorar. Eu falei, pô, não, é melhor a gente estar aqui e elaborar essa situação para que você não aceite isso dessa maneira. Não é stand-up. Você não é comediante de stand-up que faz comédia às vezes com a própria dificuldade dele, né? Dificuldade de vida e tal. E as pessoas riem e tal porque acaba se identificando com aquilo. Então não é essa a pegada, não é essa a história, né? Não são comediantes, se fosse seria diferente. O trato seria outro. Talvez fosse normal, natural. Até eu iria rir, né? Mas eu não consigo rir disso quando é uma situação de análise onde a pessoa traz a história dela, fala, tem uma história que é interessante, né? Que é uma paciente que ela falou assim, eu fiz uma operação tal no estômago, não sei o quê. E o meu marido, que é um cara que é um pouco até abusivo, né, na relação, falou, não, eu vou cuidar de você, tal, não sei o quê. Só que antes houve um problema de traição e ela ficou sabendo e tal, queria ir embora, não sei o quê. Falou, não, 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 fica aí que você vai operar, eu cuido de você e tal, não sei o quê. E a pessoa ficou, operou, ficou, né? E ele de fato ficou lá, cuidou. Aí um dia ele trouxe uma comida para a pessoa, né, que operou, com muita gordura. E essa pessoa passou mal e quase morreu, né? Então, mas que cuidado é esse? Né? E aí essa pessoa me conta essa história rindo. Eu falei, pô, você está rindo dessa situação? Você foi abusada, você foi agredida, você foi quase teve uma complicação na sua operação e mesmo assim você está rindo dessa situação. Então, às vezes a pessoa está fazendo coisas, né? A análise ela serve para isso. Está fazendo coisa que a pessoa não consegue sacar o que está acontecendo. Para ela é normal rir dessa situação, mas não é normal. Não é uma situação que você pode sair rindo, né? Pô, é só parar para pensar. A gente para pensar. Então, são várias situações. Essa é uma que eu estou contando. Tem muitas outras. Tem uma paciente que engravidou com 13 anos de idade, com 14 era mãe. E com 9 perdeu a metade da perna, cortou do joelho para baixo. Né? É minha paciente há muito tempo. Começou comigo na clínica social. E é interessante, né, que essas histórias, essas pessoas, elas vão mudando, elas vão se transformando, porque o barato da análise é esse. É você chegar de um jeito, né, rindo que o cara te deu uma comida gordurosa durante após uma cirurgia, né, na vesícula, e você passou mal, e você, durante o processo, a jornada analítica, você ir melhorando isso, né? Contando outras histórias, olhando para essa com um olhar diferente, e não fazendo a sua análise e ainda continuar sofrendo com tudo isso, senão pô, aí não teve resultado. Que isso vai sumir? Não vai sumir nunca, né? Isso aconteceu, não tem como sumir, né? Talvez você lembre a vida toda, mas não com a mesma intensidade ou rindo, né, da situação como você riu. Você passa por ela de outra maneira. Às vezes só passa. Não sei se o termo é esse, mas no fundo, a gente tem que abraçar esses problemas, porque a vida continua, né? Então você abraça ele, mas abraçar no sentido de elaborar, compreender. Aquele momento era assim porque eu estava dessa maneira. Quando eu era criança, tudo isso aconteceu porque eu era assim, eu era dessa maneira, eu não sabia resolver meus problemas, eu contava com meu pai, com a minha mãe. Eles também foram omissos na hora que eu mais precisei deles. Né? Eu tive que resolver sozinho, mas como resolver sozinho uma coisa que eu não sabia nem como que era? Não sabia nem de que forma eu faria a solução de sei lá, determinado problema. Né? Então, o barato da análise é olhar para todas essas questões que aconteceram, morte, né, luto, separação, né, divórcio, perda de um emprego, falência da empresa,
treta entre irmãos, família, familiares, amigos, né? Marido, esposa, esposa e marido, marido e marido, esposa e esposa. Não importa, cara, não importa, como eu digo aqui, não importa o gênero, a gente está tratando de indivíduos. E quando o assunto é indivíduo, muita coisa rola, né? Então, como é que eu fico após uma semana de análise? É essa a questão, né? Então, a gente começa por aqui, entendendo mais ou menos, né? Porque eu não tenho a permissão para falar dos meus pacientes, todos que eu falei aqui, eu não citei nome e falei de um jeito que ninguém vai saber quem é e nem como é. Então, a não ser a própria pessoa. E olhe lá. Então, são todas essas situações, né? Imagina quando eu estava na clínica social, que eu atendia aos sábados, em torno de 12, 14 pessoas. E o meu professor, coordenador do curso, tal, o meu analista, ele me jogou ali na cova dos leões. E eu agradeço a ele por isso. Porque isso, apesar de eu ter começado um pouco mais velho, que eu acho que isso é muito importante para a nossa vida, né? A gente já ter uma experiência de vida, já ter vivido situações das quais você vai lidar numa clínica, que é morte, que é divórcio, que é perda de emprego, que é falência, que é estar quebrado financeiramente, que é estar cheio de problemas, de dúvidas, de questões a serem resolvidas. Aí você fala, caramba, vou ter que resolver tudo sozinho? Ah, vai. Qual é a sua responsabilidade na queixa que você está me trazendo? Freud falou isso, né? Que, peraí, tomar uma aguinha. Essa frase é do Freud, né? Qual é a sua responsabilidade na queixa a qual você está me trazendo? Acho que é mais ou menos isso, né? Mas é isso, enfim, no fundo é isso. Você está falando de tudo isso. Falou que seu pai, que a sua mãe, que seu marido, a sua esposa, não sei quem, seu filho, seu cachorro, seu papagaio, seu vizinho, sua vizinha, o chefe, a colega de trabalho, todo mundo, né? O filho, a filha, o ex, o atual, todo mundo, né? É um problema, tá? Mas e você? E tem outra frase do Freud que é muito conhecida também, quando Pedro fala de Paulo, sei mais de Pedro do que de Paulo. Não adianta você falar do Jetro, não adianta falar de mim. Né? Às vezes o problema é seu. Não importa como as pessoas estão agindo, recebendo, se te tratando e tal. Importa como você está vendo tudo isso, como você se relaciona com essas pessoas, como você está tratando isso, como você recebe tudo isso, como você lida com tudo isso, como você lida com a própria vida. Né? Eu iria fazer hoje um programa com um tema, talvez eu faça, amar o próximo como a ti mesmo. Né? É muito difícil, é quase que um desafio, é quase que impossível. A gente consegue fazer isso com algumas pessoas. Né? Com a gente já é uma coisa quase que natural. Né? Se amar, a gente se preserva, se cuida, né? Toma alguns cuidados e tal, mas nem sempre. Muita gente vem para análise porque está com baixa autoestima. Né? Então, não está se amando do jeito que poderia se amar. Não sei qual é o jeito certo. Se é que tem, né? Então, aí a gente vai vasculhando, né? Dando uma fuçada em todo esse processo de vida dessa pessoa para compreender o que é que está acontecendo. Né? Pergunta se ela se ama. Você se ama? Ah, eu acho que eu me amo. Tem gente que fala, lógico que eu me amo. Aí você, pô, você se ama? Você lembra que aconteceu isso, 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 isso? Isso é a atitude, por exemplo, de uma pessoa que se ama? Eu acho que eu não me amo. Então, a análise, a psicanálise, ela serve para isso.
ela serve para falar dos seus traumas, para falar das suas dores e dos seus sofrimentos. E quando, né, eu escolhi isso, e é legal porque isso aqui é uma troca também. Na medida que o paciente vem e fala de uma questão, isso também me ajuda, me fortalece, me incomoda em algumas situações para eu poder também trabalhar essa questão, né? O analista também tem que se coçar, tem que se incomodar, tem que falar, caramba, preciso melhorar a abordagem aqui com esse paciente, isso que ele me falou, né, me deixou pensando, a atitude dele tal ou dela é uma coisa que às vezes eu fico incomodado, né? Então, todas essas questões, né, a gente trabalha, estuda, lê, faz curso, supervisão, conversa com os colegas, para poder chegar numa condição de dar uma resposta um pouco mais adequada. Né? Analista também é gente, é ser humano. Ele também tem dor, tem sofrimento, né? Chora, e é bom que seu analista chore, porque senão ele é um psicopata se ele não tem empatia pela sua dor e pelo seu sofrimento, né? E eu tenho, né? Eu escuto histórias aqui que às vezes eu, paro assim, penso, né, tal. Mas pensando ali no tal, como que a gente vai conseguir fazer com que essa pessoa enxergue o que ela está passando, que ela possa ver o que ela está passando para ela, né, fazer uma leitura diferente de tudo isso, mudar a posição dela de ativo para passivo, passivo para ativo, não sexualmente falando, falando na postura de vida, no comportamento, né? Às vezes fala não, às vezes fala sim, às vezes abraçar, às vezes evitar, né? Não encontrar pode ser a melhor solução. Então existe várias formas, não é só 8 ou 80, existe várias possibilidades. Só 8 ou 80 é muito extremista. Ou eu sou bom ou eu sou mal. Se pisar no meu calo, eu, nossa, viro uma fera. Mas se me tratar bem, pô, até o cachorro faz isso, né? Nós não temos esse instinto animal. Nós somos seres humanos. A gente pensa, a gente pode criar, a gente pode inventar. A gente pode criar soluções que nunca foram criadas para um determinado problema. Então, desse bololô todo, surge pérolas. Surgem novas pessoas, novas possibilidades. Não sei se novas pessoas, né? Tem gente que se pega detalhes. Né? Você não vai sair uma nova pessoa daqui, mas vai sair uma pessoa com novas ideias, com novas possibilidades. Talvez os problemas continuem, mas não vai afetar da maneira que afetava. Então, como é que eu saio analista, eu psicanalista clínico, como é que eu fico depois de várias sessões que eu fiz, que eu atendi, que eu escutei vários problemas, várias queixas? Eu fico feliz, eu me sinto forte, eu me sinto realizado, porque quando eu decidi ser psicanalista, eu decidi sabendo que tudo isso iria acontecer. Tem gente que vai embora, começa e vai embora. Eu fico, né, um pouco chateado com a situação, porque, pô, a pessoa, caraca, estava indo bem, vai embora tal. Mas depois, quando eu paro para pensar racionalmente, eu sei que aquilo é uma situação corriqueira numa análise. Né? Isso vai acontecer e acontece. Né? Então, hoje em dia, esse tipo de situação passa batido. Né? Ela não afeta mais como ela afetou nos primeiros anos de analista. Hoje isso para mim é mais tranquilo lidar com essa situação, porque eu já sei pelo perfil da pessoa o que ela vai fazer. Eu até aviso antes, aviso minha companheira, falo, sabe fulano? Então, essa pessoa aí vai parar. Mas por que você acha? E realmente, dá 2, 3 sessões, a pessoa para. Teve um caso recente aí. Muda horário, falta, né? Então é muito comum essas pessoas que têm essa atitude parar a análise. Então, como é que eu fico? Eu fico bem, eu gosto de atender, eu gosto de estudar psicanálise, eu gosto de ler, eu gosto de fazer curso. Eu faço um curso na Casa do Saber, chama Mais Psicanálise. É um curso pago, né, que tem
vários professores, mestre, doutor, psicólogo, psicanalista, psiquiatra, mas todos voltados para psicanálise, né? Dando cursos os mais diversos de clínica, sobre teoria, sobre atualidade, não é verdade? Então, é isso que a gente precisa, né? A psicanálise ela se renova a cada momento, a cada realidade. Então, isso para mim também é muito bom, porque é uma profissão, né? Eu posso chamar isso de profissão, não é reconhecida como determinadas profissões, mas ela é reconhecida como uma ocupação no Ministério do Trabalho, assim como minha outra ocupação, gestor ambiental. Sou formado em gestão ambiental e não é uma profissão, é uma ocupação, né? Ainda não conquistou esse patamar de profissão, por incrível que pareça. Então eu me sinto muito bem, me sinto feliz, me sinto realizado, o maior momento da análise é quando a gente percebe que o paciente está evoluindo, né? Está conquistando os seus sonhos, os seus desejos, né? Uma paciente com mais de 40 anos, né, entrou na análise e falou assim: nossa, meu sonho era estudar direito. Isso na primeira, segunda sessão. Eu falei: mas por que você não estuda? Você tem todas as condições, por que você não estuda? Qual o problema? O que te impede? Na outra sessão, ela me falou que fez a matrícula. Depois de um tempo, ela me trouxe o histórico de notas, né? Tirou 10 em todas as... ela mostrou para mim. Tirou 10 em todas as disciplinas, nas primeiras provas e tal. Tá animada pra caramba, cheia de ideias, já falou em TCC. Esse é o barato de uma análise. Como é que eu vou sair triste disso? Eu não saio triste de uma análise, eu saio feliz, eu saio satisfeito por poder fazer um trabalho onde eu posso ajudar as pessoas a olhar para elas mesmas e respeitando o espaço dos outros. É óbvio, a gente não está sozinho no mundo, né? Existem outras pessoas. Então a gente tem que saber cuidar de si, mas também respeitar o espaço dos outros. Um abraço, quem puder divulgar, curtir, compartilhar, sugerir temas, fazer comentário, eu agradeço. Obrigado e até uma próxima oportunidade. Valeu, até mais.